Hoje, nesse vídeo, eu vou aplicar 3 técnicas no estudo bíblico. Apenas um texto e 3 técnicas para melhorar e demais o seu estudo bíblico. Bora pro vídeo? Bom, nós estamos no projeto 183, são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós estamos no dia 57 e vamos estudar aqui, aprender a estudar um pouco mais da Bíblia através do Salmo 52. Eu separei o Salmo na versão Almeida Revista e Atualizada e vamos ler então o texto das Escrituras, que diz assim: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Um salmo curto, de certa forma um pouco pequeno aqui para a gente, né? Mas nós vamos aplicar aqui, aproveitar que esse salmo é bastante curto, e eu quero aplicar com vocês e ainda assim fazer esse vídeo ser curto também, como o salmo. Quero aplicar 3 técnicas. E as técnicas que nós vamos aplicar é, primeiramente, identificar no texto o propósito do livro, algo que eu já fiz aí nos dias passados com vocês, mas eu quero mais uma vez fazer isso. E vamos já fazer. Como eu já falei lá nos vídeos do Salmo 1, né, os 2 primeiros vídeos, o propósito do livro de Salmos é o louvor a Deus e demonstrar a diferença entre quem de fato serve a Deus e quem não serve a Deus. Ele começa o livro dos Salmos falando isso, né? Bem-aventurado, e aí ele fala a pessoa que serve a Deus, e depois ele fala sobre aquele que não serve a Deus, o ímpio. E aqui nós vemos uma claríssima divisão, olha só, até aqui nós temos esse homem que não serve a Deus. E aqui também tem uma parte onde se fala desse homem que não serve a Deus, mas aqui já é o homem que serve a Deus declarando sobre ele. Então veja, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticador de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então está falando da pessoa que não serve a Deus. Então nós vemos mais uma vez, e depois aqui, os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, e aí fala aqui sobre o ímpio, e depois, quanto a mim, né, o justo, porém, sou como a videira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre, dar-te-ei graça. Então, vê a diferença, mais uma vez aqui, essa diferença entre o justo e o injusto. Diferenças entre eles. E você poderia aqui elencar estas diferenças, pegando cada partezinha do texto e colocar embaixo. Olha, o injusto é assim, 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 assim. O justo é assim, 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 assim. Você poderia fazer isso, você já teria várias informações para um estudo mais aprofundado, ok? Mas aqui eu quero só te mostrar
a identificação do propósito do livro aqui no texto. A segunda técnica que eu quero te mostrar aqui hoje é te demonstrar coisas que se repetem no texto. E eu quero atentar aqui com você para duas coisas que se repetem no texto. A primeira coisa, ou a primeira expressão que se repete no texto e que chama a nossa atenção é a seguinte expressão: para sempre. Você vai ver que essa expressão ela aparece algumas vezes no texto, olha só. Com a navalha afiada, o praticador de enganos, amas o mal, amas todas as palavras devoradoras, também Deus te destruirá para sempre. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão, eis que o homem faz. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante, confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre. Veja só, uma expressão que se repete 4 vezes no texto. Essa é a primeira expressão que a gente vai ver, ou a primeira coisa que a gente vai ver aqui no texto que se repete. E logo mais eu vou falar sobre isso. Outra coisa que se repete no texto não é necessariamente uma expressão específica, mas é como eu posso falar, uma característica da ação do homem, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. E eu vou te mostrar qual é esta característica da ação, a característica da fala, a característica do falar. E você vai ver como isso se repete. Por exemplo, nós temos aqui, porque te glorias na maldade. O glorias aqui traz para nós a ideia de alguém que fica se jactando, como é que eu posso dizer? Se orgulhando diante das outras pessoas, e esse orgulho geralmente, olha, eu faço isso pela fala, ok? Então, por que te glorias na maldade? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, qual navalha afiada, falando da língua, né? Ó, praticadora de enganos, praticadora de enganos, engano geralmente é feito com os lábios, né? E está falando, claro, da língua, né? Amas o mal antes que o bem, aqui pode ser com a língua ou não, então não vamos colocar. Preferes mentir a falar retamente, mais uma ação da língua. Amas todas as palavras devoradoras, mais uma vez, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Aqui pode ser a língua, pode ser outras atitudes, enfim. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, o justo vai falar também. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Aqui não tem algo muito específico em relação à língua. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças. Isso aqui se faz com a fala. Porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome. Isso aqui, pelo fato de ele colocar que é na presença dos teus fiéis, dá-nos a entender que ele declarará isso diante dos filhos de Deus, diante dos servos de Deus, que ele estará esperando no nome do Senhor. Então veja só, 4 menções do para sempre e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 menções a respeito da fala. Então vamos colocar aqui 4 menções do para sempre e a respeito do ato de falar, 9 menções.
Ok? 9 menções. O que isso nos mostra? Isso vai nos levar a essas duas técnicas que a gente acabou de executar aqui, vai nos levar à terceira técnica, que é a técnica de identificar o objetivo do texto. O que então, diante dessas características aqui que foram apresentadas a nós, né, que o texto reflete a diferença entre o justo e o injusto, que o texto fala sobre o ato de falar por 9 vezes pelo menos, que o texto cita o para sempre, ou fala dessa questão de eternidade por 4 vezes. O que tudo isso tem a ver com o objetivo do texto? Olhando para isso, nós conseguimos perceber que o texto inteiro ele está querendo nos demonstrar o quê? Qual é o objetivo do autor com esse texto? Mostrar que o justo e o injusto, por suas ações, serão conhecidos e, no futuro, a sua recompensa será eterna. Olha só, o texto demonstra que as ações do justo e do injusto, e estas ações, podemos até colocar aqui que geralmente demonstradas pela língua, geralmente demonstradas pela fala, essas ações demonstram quem é o justo e quem é o injusto, como o justo usa a língua e como o injusto usa a língua, como eles usam a fala, e que isso é completamente diferente, e que a consequência final disso, ela é eterna. São consequências diferentes, e também são consequências eternas. Você pode ver que, olha só, consequência, também Deus te destruirá para sempre. Olha a diferença. Eu dar-te-ei graças para sempre. Esse daqui, o justo sabe que ele permanecerá diante de Deus para sempre, por isso ele louvará, dará graças a Deus para sempre, por toda a eternidade. Agora, o autor sabe que o injusto será destruído para sempre. Você consegue perceber? O objetivo desse texto, então, é demonstrar que justos e injustos têm atitudes diferentes, vou colocar aqui até entre parênteses, e serão conhecidos, ou melhor, reconhecidos por essas atitudes, né? Cada um com a sua, né? Eles serão reconhecidos por essas atitudes, e vamos colocar aqui que são atitudes que estão na fala, e demonstrar que justos e injustos têm atitudes diferentes e serão recompensados, vamos dizer assim, vou colocar até em maiúsculo aqui, recompensados por estas atitudes, por essas atitudes diferentes, vou colocar aqui mesmo assim, de tal forma que o justo será recompensado porque viverá eternamente ou para sempre com o Senhor, e o injusto ele será destruído para sempre. É que os atos deles são dignos da recompensa, não é necessariamente isso, mas é que Deus os fez justos, por isso eles podem fazer isso, por isso eles podem, estou falando no caso do justo, né? Por isso eles podem falar ou usar a sua língua ou ter atitudes que realmente agradem a Deus, porque Deus os fez justos, porque Deus os fez piedosos, santos diante dele, ok? Não é por capacidade própria, mas que Deus colocou e incutiu aquilo no coração daquele homem para que ele seja justo. Então tá aqui 3 técnicas que a gente pode utilizar sempre
em cada texto bíblico, ok? Então, para a gente deixar aqui uma aplicação pessoal em coisa de 30 segundos, olha, vive uma vida como um justo. Use a sua língua, use a sua boca como um justo. Não use a língua para enganos, para planos de destruição. Não use a língua como navalha afiada. Não use a língua para mentir. Não use a língua para devorar, para usar palavras devoradoras, para ser fraudulento. Use a sua língua para glorificar a Deus. Use a sua língua diante dos filhos de Deus para declarar que você é alguém que confia no Senhor, que espera no Senhor. Use a sua língua dessa forma e a sua recompensa será, sem dúvida alguma, eterna. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu através desse vídeo, se esse vídeo tem facilitado, esses vídeos, né? Todo o Projeto 183 tem facilitado você aí no seu estudo bíblico, compartilha com mais alguém. Compartilhe esse projeto com mais alguém, para que mais pessoas possam aprender das Escrituras, para que mais pessoas possam ter o seu estudo bíblico realmente transformado, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.